Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nada se compara aos dons de Deus. O mundo tenta imitar, porém nada supera o amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela Sua presença, pelo alimento, pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu posso falar por mim, uma das coisas que eu mais gosto nesse mundo, nessa vida, é de ouvir música. Sempre fui apaixonado por música, desde muito cedo. Sempre gostei de ouvir diversos tipos de cantores de diversos lugares, Mas sempre voltado assim mais para um rock, mais voltado para letras, E quando eu penso, hoje em dia nas músicas que eu escuto, que todas são praticamente 100% gospel, 100% músicas que falam de Deus, eu começo a olhar no passado o que eu ouvia. E tem uma coisa que é indiscutível, E foi justamente esse o pensamento que me ajudou a formar a frase. O talento das pessoas que Deus inspira, ele nunca vai se comparar ao talento das pessoas que não são inspiradas por Deus. Não tem como você comparar um cantor gospel com um cantor secular, um cantor do mundo. Não tem jeito, é impossível. Você vê em termos de dons, você vê em termos de música, você vê em termos de tudo. A música do mundo, ela falta alguma coisa. Mas tem algo também que quando você começa a pesquisar histórias de alguns cantores, que hoje a gente pode olhar e falar assim, não, mas pera lá, acho que isso daí não tá certo não. Essa pessoa aqui, ela canta muito bem e não é música gospel. Ah, é? Vai ver se na história dela ela não cantou no coral da igreja, ela não fazia parte de um ministério, não fazia parte de alguma coisa. É sempre assim. Muitos pegam os dons que Deus deu e vão para o mundo para ganhar dinheiro, Porque a presença de Deus, ela não é o suficiente e não é o bastante. Mas nenhum dom que a gente usar que não seja para Deus, esse dom ele vai ser tão bom quanto os dons que são usados para Deus. Eu, no começo, eu comecei a escrever muito cedo, então eu escrevia poesias, Então era uma forma de eu desabafar num caderno. E em um dado momento eu comecei a perceber que as músicas que eu ouvia nada mais eram que poesias com algum arranjo musical. E eu fiquei com esse desejo dentro do meu coração de poder pegar uma música minha e poder transformar elas, E o que aconteceu? Eu peguei e fui encontrando pessoas, Deus foi colocando, em cada lugar, mesmo eu sendo ateu, Ele foi me dando esse chamado, foi me dando isso, e eu acabei compondo um CD inteiro, gravei junto com pessoas maravilhosas que Deus colocou dentro do meu caminho, e se a gente olhasse o que a gente tinha para fazer o que a gente fez demais. Mesmo que aquilo não fosse para louvar o Senhor, mas eu acredito que aquele era o começo. As coisas elas precisam começar de alguma forma, Todo projeto ele vai começar às vezes de um jeito, até que você entenda o seu propósito e a razão de tudo aquilo tá acontecendo na nossa vida. E a primeira coisa que eu percebi quando eu entrei na igreja, porque eu me converti mais ou menos quase junto com esse processo, foi 2 anos depois, Acho que eu estava até dentro da igreja, quando as primeiras vezes eu me recordo de orar para Deus pedindo que Ele deixasse eu terminar esse CD, Porque era uma coisa assim que era muito difícil de se fazer. E eu lembro que eu olhava os músicos da igreja e o que a música do Senhor fazia nas pessoas. A música de Deus, ela tem a capacidade de fazer a gente se arrepender, de fazer a gente chorar, de fazer a gente sorrir, de trazer esperança, de trazer paz. Por quê? Porque é uma música espiritual. Diferente da outra música, eu poderia ser uma letra bonitinha, uma coisa que eu gostava,
né? Mas a qualidade musical, ela não se compara. A presença de Deus em todas as coisas, ela não se compara. E eu acredito que um dos versículos que nunca encontrei uma pessoa que não gostasse é 1 Coríntios 13. E os 2 primeiros versículos dele, Deus fala muito sobre isso. A palavra diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada disso serei. Como dizem em outras traduções, nada disso se aproveita. Então, quando a gente começa a olhar que ainda que eu tenha um dom de Deus, mas se esse dom não tiver amor, e quem é o amor? Deus. Se esse dom não tiver a presença de Deus, se esse dom não tiver o Espírito Santo, ele não serve para nada. É como um sino que toca, aquele vazio. Né? O que adianta eu profetizar alguma coisa para alguém e não tiver amor? O que adianta simplesmente o dom? O dom sem Deus, ele não serve para nada. O dom é para a gente adorar o Senhor. O dom é para a gente trabalhar na obra de Deus. É para isso que ele serve, não é para mim se enriquecer. E muitos se desviam disso. Deus dá um talento para essa pessoa e ela simplesmente não entende esse talento, não entende esse dom. E aí ela se frustra. Por quê? Porque acha que deveria ter ficado rica, porque ela é melhor que as outras pessoas, e aí começa a soberba. Não, porque eu toco muito melhor que ele. Não, porque se a gente pegar um dos cantores, Thales Roberto, há um tempo atrás ele se... Eu acho que acima dele só tinha Deus, porque ele menosprezava todos os outros cantores. O cantor acima da média. E a gente não percebe que a capacidade que a gente tem, ela é justamente aquela que Deus nos deu. Então, eu espero que não muito distante eu volte a fazer as músicas. Eu vou deixar o link aqui do Spotify, onde tem o álbum, para que vocês possam ouvir. Mas eu queria que vocês entendessem uma única coisa. Quando esse CD ele foi feito, eu não era cantor e nem sou cantor, não era músico, não tinha experiência musical para poder compor músicas, certo? Mas vê a qualidade do trabalho, vê como ele ficou excepcional. Eu me orgulho muito de ter feito. São letras que não falam nada demais, seria tipo um rock romântico, mas é o que a gente tem que entender. Deus, ele vem lapidando a gente. Então você pensa, eu fiz isso que vocês forem, quem quiser ouvir, em 2010. 2010. Escuta a música, vê. Foi gravado de forma totalmente simples, foi gravado sem nenhum profissional, sem nada, assim, foi feito com amor e com coração. Tá? Eu vou deixar. A banda, ela chama Livers. É um pouco tanto difícil às vezes de você pesquisar, mas no Spotify tem as músicas, tá? E eu vou deixar o link aqui. E quando a gente nota que Deus na palavra ele fala assim, se você tiver fé e não tiver amor, não adianta nada. Então a gente tem que mudar esse nosso olhar. Se Deus ele é amor, e eu chamo o amor através da oração, através da obediência, através do temor, eu preciso mudar a forma que eu me relaciono com esse dom que eu tenho de Deus, com esse chamado que eu tenho de Deus. E eu tenho que usar esse dom e esse talento para a glória de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas Davi, o rei Davi, ele era músico. E lá no comecinho, e ele era pastor também, né? Deus tinha escolhido Saul para ser o primeiro rei. Saul, ele era uma pessoa totalmente desobediente. Era uma pessoa que queria fazer para Deus, mas do jeito dele, não do jeito de Deus. E Deus odeia isso. Deus, ele reprova esse tipo de coisa, ele abomina. E o que aconteceu? Depois que Deus se arrependeu de ter escolhido Saul, ele começou a procurar um novo rei e encontrou Samuel, mas só ungiu Samuel e Samuel não era rei ainda. Vai demorar muito tempo até que que Davi ele tome esse trono. Só que era engraçado porque quando Deus desistiu de Saul, ele mandou um espírito para ficar atormentando ele.
E a única forma que esse espírito se acalmava era como quando Davi tocava a música para ele. Então você percebe que o dom de Davi estava sendo usado para fazer algo sobrenatural na vida de Saul. Se a gente ir lá em Samuel 16, versículo 23, a palavra do Senhor diz assim: sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Essa música, esse dom, ele serve justamente para isso. A mesma forma que a gente via Jesus expulsando o demônio, a gente vê orações sendo feitas por pessoas e pessoas se acalmando. A presença de Deus, o uso dos dons de Deus para o ministério de Deus, para a obra de Deus, ele acaba sempre criando algo sobrenatural. Essa é a diferença de se você pegar um músico que toca para pessoas no mundo e um músico que toca para glorificar o Senhor. Aquela música da igreja, ela cura. Aquela música da igreja, ela causa transformação. Por isso que eu sempre falo, olha, vamos começar a ter uma vida de intimidade com Deus. É preciso palavra de Deus, começar a ler a palavra de Deus todos os dias, buscar estar na presença de Deus através da oração, colocar dentro do nosso dia a dia músicas de Deus, louvores, cânticos, hinos. E essas músicas, ele tem esse poder. Só que, claro, eu adorava músicas de MPB, cresci ouvindo Roberto Carlos, Legião Urbana. São músicas boas? São. Não são músicas ruins, só que são simplesmente músicas. Muitas vezes eu posso ouvir uma música daquela, onde que você aprendeu a ouvir Roberto Carlos? Aprendi com meu pai. Minha mãe, eu lembro quando eu era criança, a gente viajava de carro, ouvia também muita música. Então esse tipo de lembrança, elas vão continuar em mim? Vão, porque são lembranças. Só que essas músicas, elas edificaram a minha vida? Não, elas marcaram épocas da minha vida. Só que aquelas épocas da minha vida, de repente você é criança, sentir saudade de um vô, de uma avó, de momentos em família. Quem não vai sentir saudade disso? Todo mundo vai sentir saudade disso. Mas é diferente a música. As primeiras músicas que eu comecei a ouvir, que elas eram gospels, isso me causa uma lembrança tão boa, sabe? Mostra o começo da minha caminhada, sabe? Mostra de onde eu vim, mostra a minha origem. E hoje eu escuto as músicas e eu vejo o quanto essa música ela complementa, o quanto eu me sinto mais seguro ao lado de Deus, o quanto as coisas elas mudaram e o quanto eu quero poder fazer essas músicas também para que outras pessoas possam sentir. Porque da mesma forma, hoje você está aqui me ouvindo, pregando, você pode estar ouvindo, abençoando, pode estar ouvindo uma mensagem, alguma outra coisa em forma de música. E isso não porque eu tenha vontade de ficar rico porque o problema de tudo é quando a gente faz as coisas para Deus esperando recompensa, aí fica perigoso. Por quê? Porque daí eu pego o meu dom e o próprio dom não é o suficiente. Mas se eu sou músico e não tenho quem escute a minha música, eu não tenho... Esse é o maior equívoco de todas as pessoas. E é uma coisa que a primeira coisa que Deus me deu. Se a gente for olhar, o meu engajamento nas redes sociais, a quantidade de comentário, de curtida e de tudo isso, e eu não fiquei mais vaidoso por isso, nem me sinto maior nem menor que ninguém, então, talvez as músicas elas estejam chegando no lugar certo. Porque eu vejo muita gente que gasta dinheiro com clipe, gasta dinheiro com coisa, gasta dinheiro com aquilo e não sei o que, mas não tem quem vê. Por quê? Porque são músicas feitas simplesmente para tentar ser maior que alguém. Não é essa adoração que a gente faz aqui, que não tem rosto, não tem cara, não tem nada. Você tá ali com o celularzinho ouvindo uma mensagem como se fosse um amigo teu que tivesse mandado. E essa mensagem, ela tem transformado a sua vida, tem mudado a sua vida. Chega ao ponto de você sentir, olha, eu senti que Deus falou comigo. Ainda que você não se manifeste, para mim, ainda que todos permanecessem em silêncio, eu continuaria falando, porque a própria presença de vocês já é a resposta. Quando as coisas não estão bem, elas se esvaziam.
Quantas igrejas vazias, às vezes eu passo num lugar que tem uma bela de uma estrutura, mas não tem ninguém lá dentro. Tem 10 pessoas dentro, uma pessoa com o microfone pregando, berrando. Cara, todas as vezes que eu preguei na igreja, independente do número de pessoas que tinha, eu sempre preguei com o microfone desligado, falando, andando, mexendo, para sentir, ouvir o povo, sabe? Ouvir o que estava acontecendo ali dentro. Eu não preciso erguer a voz. Se é Deus que fala através de mim, a mensagem chega a todo mundo. Você pode ter plena convicção e certeza. Cada hora é um que pega, cada um é um que mexe, cada hora é um de alguma coisa que acontece. Eu não preciso me preocupar com nada das outras coisas. Se é Deus que rege a banda, se é Deus que inspira, se é Ele que coloca as palavras, se é Ele que faz, tá perfeito. Eu não tenho que ficar tentando deixar melhor a mensagem de Deus, mais atrativa, mas não. A transformação vai vir de qualquer jeito. Se a gente olhar os estilos musicais, tem o católico, tem lá o evangélico, tem o adventista, cada um tem a sua característica. Mas todas essas músicas, se inspiradas por Deus, elas vão causar transformação. Eu escuto de todos os tipos, não fico comparando cantor. Claro que tem uns que tem mais talento, vamos dizer assim, ou tá dentro de um estilo, tá perto de pessoas que o grupo todo já é daquele jeito. Quando eu comecei a fazer o CD, as pessoas que estavam me acompanhando e me ajudando, com certeza elas tinham talento 300 mil vezes mais que eu. Eu reconheço isso. Eu não era a voz, nem a voz mais apta, nem nada, mas era a voz que era para ser. E é isso que a gente tem que entender às vezes. Saber que o nosso lugar ele é bom, não é porque é o primeiro, segundo, terceiro, nem nada, mas porque você faz parte daquilo. O próprio fazer parte. Então não existe dom para Deus que é mais importante. Todos os dons para Deus, eles são importantes. Mas quando esses dons são usados para Deus. Eu não sei que talento que Deus te deu, mas algum talento tem. E talvez você goste de algo que faz muito tempo que você não faz. Que tal reviver essas coisas? Que tal deixar se apaixonar de novo? Que tal deixar ter espaço para coisas que você possa gostar? Que tal você poder ver Deus usando das tuas mãos, Deus usando da tua boca, Deus usando da tua obediência, da tua caridade, do teu amor? Mas nenhum dom desse, sem amor, ele vale alguma coisa. Você pode ter uma certeza disso. Nenhum dom sem Deus, ele vale nada. E nada vai poder se comparar às coisas que Deus faz. Você pode ir em qualquer faculdade, você pode ler qualquer livro, pode pegar as pessoas mais inteligentes. Nada nunca vai se comparar à sabedoria de Deus. Não se compara. Pode olhar lá Karnal, pode olhar um Cortella, pode olhar um fulano, um ciclano. Não se compara às palavras de Jesus. Pode parecer que tem uma certa razão ou uma lógica no que eles falam, mas não tem espírito. É a mesma coisa que eu citei da música. Você pode gostar de ficar vendo vídeos motivacionais, mas não tem espírito, não tem amor. Nada se aproveita, como diz lá em Coríntios. Tá perdendo tempo e tá perdendo vida. Guarda as palavras de Jesus dentro do teu coração para ver se não começa a fazer toda a diferença na sua vida, porque ela vai causar transformação. E eu olho para trás e vejo a minha vida, e eu olho para frente e olho o agora, não se compara. Não se compara. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus possa tocar o seu coração essa mensagem. Que as tuas orações elas sejam aceitas por Deus. Que essa doença, essa enfermidade, essa tristeza, ela passa. Não vai ser seu fim por causa disso. Esse desespero só está tentando te por medo, mas se Deus está do nosso lado, nós não temos o que temer. Continua confiando, faça as coisas com amor, ouça louvor, leia a Bíblia, adore Deus acima de todas as coisas, que logo, logo tudo se resolve. Deus abençoe cada um de vocês. Um bom dia.